se a CPI das fake news não deu andamento, porque todos da oposição e alguns do Centrão viram que seria uma sacanagem com quem queria falar a respeito de política, essa decisão do STF, que determina regras para a imprensa ser responsabilizada por falas de entrevistados, é um estopim para o que vai acontecer daqui para frente quando você der alguma opinião política. E ainda mais se for uma opinião conservadora. Mas antes de mais nada, deixe eu me apresentar. Meu nome é Marcelo Mendes e eu peço humildemente para que se inscreva no meu canal, que curta o vídeo, compartilhe com todos, comente à vontade e ative o sininho para novas notificações, ok? Veja só essa notícia. O STF, ele definiu por unanimidade, nessa última quarta-feira, regras para que veículos de comunicação se responsabilizem civilmente por declarações feitas por entrevistados em matérias jornalísticas. A medida determina que empresas jornalísticas poderão ser responsabilizadas quando houver publicação de entrevista na qual o entrevistado acusa falsamente outra pessoa sobre a prática de crime, se, à época da divulgação da entrevista, havia indícios concretos da falsidade da imputação. O veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. Eventuais indenizações por danos morais ocorrerão caso o veículo seja responsabilizado. Ou seja, pessoal, entenda uma coisa: se você der uma opinião política e alguém achar, é isso mesmo, achar que se sentiu ofendido e que foi acusado injustamente, ele vai ter direito ao dano moral, mesmo se essa notícia for verdade. Tem que ser a verdade que interessa à esquerda e tem que ser a verdade que interessa ao Poder Judiciário. Senão, é fake news, ok? Mesmo provando. Então, isso já é o início da censura. Mas por que aconteceu isso daí? Olha só por quê. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, é o responsável pela tese, que foi endossada pelos demais ministros do STF. A ação trata da publicação de uma entrevista em 1955, pelo jornal Diário de Pernambuco, na qual o ex-deputado federal Ricardo Zaratini Filho, que é pai do deputado Carlos Zaratini, foi acusado de ter participado de um ataque à bomba em 1966, que matou 3 pessoas no aeroporto de Guararapes, em Recife. O caso concreto já foi julgado pelos ministros, que decidiu por responsabilizar o jornal pela declaração. Com a repercussão geral do caso, a tese deverá ser seguida por todas as instâncias da justiça em processos do tipo. Eu vou explicar uma situação. O Ricardo Zaratini Filho realmente participou de um ataque à bomba em 1966. Entendeu? Mas o problema é que eles alegaram que a entrevista foi em 1955. Você entendeu? Por erro de data. Mas o fato existiu. Por que também essa tese? Porque ele é pai, como eu tinha dito anteriormente, do deputado Carlos Zaratini, que é do PT, que é um partido no qual tem como o líder máximo o ex-presidiário Lula. Vocês estão vendo como cola as coisas? Você entendeu? Então, se você falar a verdade que fere a esquerda, você pode ser processado. Você pode falar mentira que fere a direita, mas não pode falar a verdade que fere a esquerda. Tá vendo como que a CPI das fake news entrou no meio, já que não deu como aprovar a lei das fake news, criaram-se um artifício para punir quem publica a verdade que fere a esquerda, que fere o Poder Judiciário. Ok? Essa é a verdade. A Associação Nacional dos Jornais diz que a definição da tese pelo STF
foi um avanço positivo diante da grave ameaça à liberdade de imprensa que pairava no julgamento do RE 1075412, relativo ao Diário de Pernambuco, mas ressalta que ainda pairam dúvidas sobre como devem ser interpretados os indícios concretos de falsidade e a extensão do dever de cuidado. A modulação dos votos reforça a natural responsabilidade dos veículos com o que divulgam, mas ainda pairam dúvidas sobre como podem vir a ser interpretados juridicamente os citados indícios concretos de falsidade e a extensão do chamado dever de cuidado. A ANJ espera que, na elaboração e publicação do acórdão do inteiro teor sobre o julgamento, tais dúvidas sejam dirimidas, bem como outras situações não explicitadas, como no caso de entrevistas ao vivo, sempre em favor da preservação do preceito constitucional da liberdade de imprensa, diz o outro trecho da manifestação da ANJ. Ou seja, pessoal, agora para você dar entrevista, antes você vai ter que dizer assim, olha, você vai ter que falar assim, 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 assado, e você não vai poder acusar fulano, ciclano, beltrano. Pessoal, a censura já começou. A censura está aí. E tem uma coisa, a esquerda, ela é paciente, muito paciente. E ela, junto com o Poder Judiciário, já que os ministros da STF teve R$8 mil de aumento, dado pelo ex-presidiário Lula, eles vão mexendo de um lado, mexendo do outro, criando leizinhas aqui, leizinhas ali, até chegar uma hora que a direita não vai ter como dar opinião nenhuma e muito menos falar a verdade sobre os fatos. Vale lembrar que hoje a imprensa ela está desmerecendo, isso mesmo, desmerecendo tudo de bom que o ex-presidente Bolsonaro fez. Desmerecendo mesmo. Olha só como que está a situação. Na época do ex-presidente Bolsonaro no poder, artistas, vários ambientalistas ficavam falando do incêndio na Amazônia. Esse ano, o estado do Amazonas não só aumentou drasticamente os incêndios, como está tendo crise hídrica no estado. E a grande mídia do Brasil não fala uma vírgula sobre isso. Você entendeu agora como funciona a manipulação de dados que faz na cabeça de alguns idiotas que consomem esse tipo de jornalismo? É assim que funciona. Como o STF, junto com o ex-presidiário Lula e a sua patota, descobriram que nós, patriotas, conservadores, estamos abrindo os olhos do povo brasileiro, a prova diz que na Argentina abriram os olhos com a eleição do Javier Milei, eles vão criar uma lei, eles vão criar um artifício para calar a nossa boca. Mas aí que está, nós não podemos nos calar. Porque é o nosso país que está em jogo. O que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Nós temos que honrar a cor verde e amarelo. E nós não vamos deixar do que alguns queiram, por méritos próprios, entendeu? Por ego próprio, querer calar a nossa boca. Então o STF tem que entender que nós vamos continuar falando a verdade. Vocês podem fazer o que for, mas lembre-se, vocês não podem punir os meios de comunicação que falam a verdade, como a Jovem Pan, como a Revista Oeste. Não pode. Vocês estão errados. Sabe por quê? Porque esses jornais e outros, tem outros jornais também, que são de credibilidade, estão abrindo os olhos do povo brasileiro. A velha imprensa não presta mais. Então não adianta criar lei, vamos punir o canal que falar mentira. Não é. A verdade tem que ser o que interessa a vocês do STF e o que interessa à esquerda. Mentir sobre a direita? Pode.
Chamar a filha do Bolsonaro de puta, que nem a jornalista fez, a canalha da jornalista fez, pode. Mas você chamar o Lula de bandido, sendo que ele é bandido, aí não pode. Então é isso que nós vamos quebrar até o fim de nossas vidas. Nós não vamos nos calar e nós não vamos nos intimidar com esse tipo de lei que vocês vão criar. Ok? E se vocês que assistiram o vídeo até agora gostaram da coragem e do não medo que eu tenho de falar o que tem que ser dito, inscreva-se no meu canal. Deixa aí embaixo nos comentários o que você acha dessa sacanagem que o STF quer fazer em calar a boca, principalmente daqueles que falam a verdade, e a verdade mesmo. Curta o vídeo para dar um engajamento maior no YouTube, compartilhe com todos os brasileiros, porque isso aqui é sério, e principalmente ative o sininho para novas notificações de vídeos, ok? Então fique com Deus, não vamos desistir do nosso país, e até a próxima.